Companheiros, bem-vindos ao canal. Hoje temos aqui a magnífica Kinko CV3. A cilindrada são 550 cm3. Contamos com uma potência de 50,2 cavalos às 7500 RPM e 52 Nm às 5750 RPM. Refrigeração líquida e, antes que me esqueça, o motor é bicilíndrico em linha. Na suspensão da frente contamos com uma dupla forqueta telescópica e na suspensão traseira temos um monoamortecedor. Travagem da frente com ABS e duplo disco. Atrás temos um disco simples. E já que estamos nesta maré da travagem, portanto, travão da frente completamente regulável, travão de trás também ele regulável, travão de parque, que nesta moto tem uma utilidade incrível, e contamos também com um travão de pé que trava tanto atrás como à frente. Super bem doseado. À frente temos uns pneus 110/70 roda 13 e o pneu de trás é um 160/60 roda 15. Para termos acesso à bagageira carregamos aqui e já está. Já sei o que estão a pensar, a bagageira não é muito grande, é um facto. Dará para um capacete assim, um jet. Não sei se dará para um capacete integral. Eu levava aqui a minha lancheira. E aproveito o facto de ter a bagageira aberta para te dizer que aqui tens uma tomada de acessórios. Aqui é para atestar os 15,5 litros de gasolina. E aqui, se quiseres, esta patilha, tiras o banco, tens aqui uma pecinha para não ficar inestético, tapas e ficas só com um banco. Falta-me referir que esta moto tem descanso central, mas como tem o sistema de equilíbrio, mesmo sem o descanso central, está perfeitamente equilibrada. E tem 795 mm do banco até ao solo. Tenho 1,80 m, como podem ver, chego perfeitamente com os pés ao chão. E como sabem, neste canal há sempre a rubrica do Tudo o que precisas de saber, que será num próximo episódio. E agora vamos já para Test Ride. Então vamos lá ao Test Ride, companheiros. Vamos lá a isto. Está aqui a começar a chuviscar. Antes que me esqueça, a moto está sem descanso central, mas se vocês inclinarem tanto para um lado como para o outro, ela, como tem aquele sistema de travamento, até me assustei, como tem aquele sistema de travamento de inclinação, está aqui perfeitamente estável. Enquanto não começarem a andar e ela atingir aqui uma determinada rotação, continua travada. Portanto, dá perfeitamente para estarem parados num semáforo, assim que a moto não tomba nem para um lado nem para o outro. Tem aqui a ativar aqui neste botãozinho aqui da frente. Agora vamos lá ligar. Portanto, ligar a ignição. E isto tem aquele sistema do Nodeway ou Nodeway, ou seja o que for, não sei qual é a pronúncia certa, que aparecerá aqui. Podes configurar esta parte do mostrador com uma série de coisas. Podes pôr o teu logo, podes pôr a temperatura, enfim, uma carrada de coisas que dá para modificar aqui, que vamos saber tudo na rubrica do Tudo o que precisas de saber, não é? Ora, portanto, travão de trás, vamos ativar aqui o corte-corrente, ativar, neste caso desativar. Aí está ela. O som do escape é um espetáculo. Mais à frente eu dou uma aceleradela e vocês apercebem-se. Portanto, como eu disse, ela está aqui perfeitamente estável. Eu agora vou começar a andar e ela destranca aquele sistema que não deixa a moto tombar, não é? Estão a ouvir este barulho sonoro? Já desativou este sistema. Portanto, a partir daqui já tens que assegurar com os pés. Claro que se parares num semáforo, basta ativares aqui o travamento e ela já não tomba novamente. Ora, vamos lá dar aqui a voltinha à rotunda. Fechar aqui um bocadinho o capacete. Lá está o sonzinho mais abafado, mas tem que ser. Ora, vou já dar aqui uma aceleradela. Aí vai ela. Isto é qualquer coisa. Isto está em Power Mode. Isto tem dois modos. Tem o Rain Mode e o Power Mode. Neste caso está em Power, portanto estão a ver que tem Power. O Rain será para lhe tirarem uma grande parte da potência, sobretudo para quando está a chover, não é? Para a moto não fugir muito.
portanto o Power Mode e o Rain Mode ativas aqui neste botão, tal como a irmã AK550. Pá, eu estou a tentar mudar e provavelmente só com a moto parada é que se consegue mudar, o que eu acho que devia de se conseguir mudar em andamento, mas está-se bem, também não é por aí. Eu tenho aqui o cordão do casaco a bater no capacete, portanto vai aí com um som de microfone muito esquisito. Eu tenho que dar aqui um jeitinho, ou parar aqui um bocadinho à frente, vou encostar aqui um bocadinho nesta praceta, porque enquanto eu não prender aqui o cordão, vamos aqui com um barulho incrível. Ora, eu vou chegar aqui, ativei, portanto já posso estar aqui em pé à vontade. Nesta situação também dava muito jeito o travão de parque. Aí está ele. Portanto, vamos lá ver, eu vou tirar aqui a luvinha e ver o que é que se passa com o cordão. Luvinha, companheiros, sempre de luvas, hein? De verão ou de inverno, sempre com a luvinha. Vou abrir agora um bocadinho, que já está a ficar embaciado. Ora, soltar aqui o pisca e meter o pisca para o outro lado. O pisca tem aquele aviso sonoro, tec, 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 que é para não te esqueceres. Tenho o travão de parque metido, convém soltar. Uma coisa que eu prefiro logo fazer, no caso, quando estamos aqui parados, é de soltar este travamento. Porquê? Porque a moto, quanto a mim, fica mais difícil de manobrar estando com a inclinação trancada. Portanto, para manobrares a moto, estás parado e precisas de andar com ela para um lado e para o outro, pá, o meu conselho é que destravem logo, ponham os pezinhos no chão, porque assim ela já tomba, mas destravem logo. Fechar aqui mais um bocadinho e vai disto. Portanto, a potência é aquilo que vocês estão a ver, ou seja, ela anda muito bem em baixas, são 52 Nm, portanto às 5750, quer dizer que vocês, tanto no arranque como depois quando vão em baixas a rolar e roda o punho, ela sai muito bem. Binário incrível, binário, torque, o que lhe queiram chamar. E depois em altas, como tem os tais 50, acho que este é 50,2 cavalos, pronto, vamos pôr isto como 50 para arredondar, e é às 7500, epá, ou seja, vais em altas e ela rola muito bem. Deixa eu ver como é que isto se safa aqui numa dos carros. Safa-se bem. É tranquilo, muito tranquilo, sim senhor. Os espelhos são altos o suficiente para ela se safar aqui bem. Companheiros, não é para fazer, hein? É só para demonstrar que ela se safa bem no trânsito. Porque, pronto, epá, tenham muito cuidado com determinadas manobras. Neste caso não vou dizer que isto é um veículo de duas rodas, porque é de três. Ora, deixa-me só fazer aqui uma coisa. Pronto, assim estou descansadinho aqui com os pezinhos aqui em cima, maravilha. Mas pronto, tenham cuidado, é isso que eu estava a dizer. Aí está aberto. Estão a ouvir? Já soltou, portanto neste momento já tem inclinação. Pá, isto é uma máquina super manobrável, olhem para isto. Ou seja, 282 kg, mas isto a andar, epá, eu digo-vos uma coisa, isto curva, que é uma coisa disparatada. Ou seja, o primeiro impulso que vais ter quando te sentas, não estás habituado à moto e vais ficar assim, vais estranhar ali um bocadito, não é? Estranhas, mas depois entranhas, porque ao fim de parares a moto 3 ou 4 vezes, já te habituaste ao balanço e a tudo o que é diferente pelo facto dela ter travamento e por aí fora. Portanto, é uma máquina que no primeiro contacto vais estranhar, se estás habituado a uma moto comum,
Isto é um triciclo, mas companheiros, isto é uma mota, ponto final. Para mim isto é uma mota. Tem 3 rodas. Pá, o que é que faz as 3 rodas? Dá-te uma segurança muito maior. E o resto é conversa. E ela curva realmente muito bem, porque podemos ficar naquela que como não tem 2 rodas isto curva mal, como tem 3, pá, isto curva, pá, tu deitas-te de uma forma incrível, desvias-te dos buracos, que é um disparate. Olha, isto é sair assim, meu, é sair, olha para isto. Pá, isto é super manobrável, isto tem uma suspensão super equilibrada, mas passas por cima de uma tampa de esgoto, se calhar só passaste por uma roda. Epá, portanto, só uma roda e a outra está ali a compensar. Ora, vamos parar aqui num semáforo e vou-vos já falar aqui noutra coisa. Em relação ao conforto, epá, este banco, vais aqui super bem sentado, deixa-me só trancar, um gajo não se habitua, isto, ora, exatamente, já está. O banco vais super bem sentado, tens aqui um encaixe perfeito, mas não é fofinho, não é daqueles bancos plof, não é, mas estou aqui nos trajetos curtos, pá, tudo impecável. Da mesma forma que já falei da AK550, que podem ver o vídeo, acho que está deste lado agora neste momento a aparecer o símbolo, ou é daquele, não sei, é de um deles, já com a indicação que podem ver também esse test ride. Olha ela a curvar aqui, no empedrado, bem no empedrado nem se sente, mas isto para vos dizer que o banco não é muito fofinho, não sei como é que é em viagem, mas creio que não se deve portar mal, porque a base em que vais sentado é muito larga, muito fixe. Olha para isto. Che. A suspensão filtra como, pá, não sei se alguma suspensão que eu já experimentei, bem, de certeza, há alguma que também filtrou tão bem como esta, mas esta filtra de facto muito bem. Esta moto tem um design incrível, pá, isto tem uma frente, um gajo olha para ela, é aquela frente agressiva, aquela frente mesmo agressiva, e pá, muito gira, pá, a moto tem um design brutal. E os senhores de Taiwan, aqui os senhores da Kinko, estão novamente em força no nosso país, e estão a dar cartas, Isto é uma moto que é equiparável a uma japonesa, os acabamentos disto. Companheiros, eu só queria que vocês estivessem aqui deste lado para sentirem estes plásticos, a qualidade que isto tem. Pá, é de uma qualidade incrível. Ora, então, antes de estarmos aí a travagem e a aceleração, vamos só dar aqui uma lambidela pelos punhos. Portanto, aqui é o travão da frente completamente regulável, como já vos disse que quando estava parado. Não esquecer que temos aqui o travão de pé, que trava para um lado e para o outro, a gente já o testa, trava tanto à frente como atrás. Aqui temos corte de corrente, esta botoeira que serve para entrarmos aqui no Nodeway e mudar aqui os menus, as configurações, sendo que aqui também selecionamos menu e vai dar para mudar, creio eu, que deste lado. Mas na rubrica do tudo o que precisas de saber, pá, depois explicamos tudo. Ok? Epá, e entramos inclusive para vocês verem o mapa espelhado, por aí fora. Voltando aqui, portanto aqui é para as trancas, de trancares ou destrancares a inclinação da moto, é ela ficar fixa ou poder tombar de um lado para o outro. Aqui no fundo é o start, não é? 4 piscas é aqui deste lado, portanto rodas para aqui é 4 piscas. Aqui é para ligar a ignição, não é? Isto é keyless, não tem nada que enganar, chavinha no bolso, clicas aqui e ela liga. Deste lado, portanto, o travão de trás regulável também, todo ele regulável. Aqui é o Cruise Control, que dá um jeitaço, sobretudo numa moto destas, que vai com um equilíbrio brutal, 282 kg, portanto isto vai agarrado à estrada ali certinho, metes a velocidade a que queres, não excedes limites legais, estás perfeitamente à vontade. Pá, se quiseres ceder é um problema que é teu, não é? Portanto aqui temos máximos, médios, para baixo fazes o passe, a buzina, os piscas,
que tem aquele tal sinal sonoro, tec, 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 epá, para a gente não se esquecer deles. Aqui atrás, que não dá agora para ver, é o tal botão para mudar os modos de potência. Aqui embaixo é os punhos aquecidos, vou ficar a clicar, a ver se isto liga. Já ligou, aparece aqui, já está com os 3 níveis, portanto isto dará 3 níveis. Se eu carregar outra vez, agora não está a desfazer, assim desliguei, provavelmente este só dará 3 níveis fixos, pelo menos é o que estou a ver. Tem ali os níveis todos certinhos, pá, impecável. Se calhar dá para mudar mais outros, mas também não é importante agora para o caso. Eu vou já deixá-los ligados, embora hoje não esteja muito frio. Está algum frio, não é? Estamos no inverno, estamos em pleno inverno. Epá, e temos um país maravilhoso, que isto, de facto, pleno inverno, um gajo poder fazer um test ride de uma moto, brutal, brutal. Aqui é o tal travão de parque, que nesta moto, companheiros, faz todo o sentido, todo o sentido. Epá, porque, imagina, deixas a moto sem o descanso central, só com aquele equilíbrio, metes o travão e escusas de estar a fazer, por acaso mete-se bem, aquele descanso central mete-se bem, a moto até é fácil de meteres o descanso central, mas se não quiseres meter, para ser mais prático, não metas e entretanto metes o travão de parque, ela nem mexe. Se estiver a subir ou a descer, mesmo que esteja à direita, travão de parque. Eu já usei mais hoje o travão de parque do que na minha vida inteira, portanto, estás a ver o jeito que isto não dá. Impecável, impecável. Os espelhos ali à frente, epá, tem uma visibilidade incrível. Uma coisa que é preciso dizer, eles são retráteis, portanto dá para encolherem na boa. Deixa lá ver se eu agora o ajeito. Pá, extremamente fáceis de ajustar. Impec. Já está, já está. Como eu não tenho aí nenhum carro atrás, vou já começar por travar com o travão de pé e ver como é que ela reage. Vamos lá, 60. Companheiros, que grande travagem, que grande travagem. Epá, este travão é brutal, porque é super seguro. A Kinko sempre foi conhecida por ter excelentes travões, não é? Ou seja, de se fazer equipar por excelentes travões. E epá, este travão de pé, e depois está super bem doseado. Epá, é incrível, incrível. Portanto, vamos aqui no 57, vamos então experimentar o travão da frente. Aí está o que é. Epa, eficácia, eficácia. Isto é eficácia. É a melhor palavra para descrever este travão, é eficácia. Vou só dar aqui uma margenzinha. Vamos deixá-los andar um bocadito, só para poder acelerar aqui mais um bocadinho. Aliás, eu vou passar, que ainda é um melhor. Vou passar. Aí está o que é. Ela tem um disparo. E então vamos experimentar o travão de trás. Aí está o que é, aí está o que é, maravilha, maravilha. Nem sentes a roda a fugir, pá, tudo by the book, by the book. Agora parei aqui em frente a estes, não é? Dou-lhe o coisa, já estou aqui à vontade. Epá, adoro isto, adoro, adoro, adoro. Os botões da frente acho que já vos descrevi, portanto o lock para trancarem a direção, o trip para mudarem para o odómetro ou para as trips, não é? Aqui é para abrirem o banco, que neste caso tem uma função dupla, porque quando abrem o banco também ficam com o acesso ao depósito de gasolina, e aqui é para navegarem nos menus na boa. Companheiros, vamos só parar aqui para eu mudar o modo de potência para Rain. Portanto, eu vou sentar aqui os pés no chão, ainda não me habituei bem. Ok, agora já está fixo. Estão a ver, a moto está a descer, não é? Eu agora travo com o travão de parque e estou aqui perfeitamente à vontade. Portanto, carregando aqui, Rain Mode, fica isto em azul. Portanto, retiramos potência à moto, não é? Vamos então destravar o travão de parque e vamos lá experimentar uma aceleração com isto no modo Rain. Ora, vamos aqui nos 40, vamos lhe dar.
Companheiros, isto é no modo Rain. Eu vou só dar mais uma no modo Rain e a seguir passamos para o modo Power. Epá, isto de Rain tem pouco, porque isto anda nas horas, bro. Isto anda nas horas, pá. Ora, está aqui de traço descontínuo. Vamos lá dar com o modo Rain a passá-los, que é uma maravilha. Brutal, brutal. O modo aqui Rain está mais que testado e digo-vos, companheiros, grande power. De Rain só tem mesmo o nome. Vamos encostar aqui um bocadito e mudar. Epá, isto é que eu acho que devia dar para mudar realmente em andamento. Os mapas de potência, pá, dava mesmo jeito. Aí está, modo Power. Vamos lá. Aí vai disto. Vai dar bem. Epá, isto realmente, isto é um motor. Epá, eu já tinha experimentado este motor com o AK550. Esta, embora tenha mais uns quilitos em cima, epá, isto responde de uma maneira, companheiros. Epá, isto é mesmo um motor de alta performance. Não há hipótese, não há hipótese. Scooters assim vale a pena. Vale a pena. Ok, já sei que aqueles mais céticos e mais conservadores vão dizer: epá, isto não é uma scooter, isto é um triciclo. Companheiros, esqueçam, não vale a pena. Epá, não vale a pena andarmos aí com preconceitos e cenas metidas na cabeça, pá. Isto é uma moto, meu. Olha, queres ver se é uma moto? Olha, olha, olha para isto, meu. Estás a ver que isto é uma moto? Vai lá, vai, meu. Tu és maluco ou quê? Isto aqui não há preconceito, isto é uma moto pura, meu, pura, com uma performance, pá, fora do comum, meu, fora do comum. Vamos lá, então um verdito final. Eu acho que já me estão aqui os cordões outra vez a bater no capacete. Vamos lá só encostar um bocadinho para meter os cordões dentro do casaco, porque senão vão o caminho todo tec, 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 tec. Epá, gosto tanto disto. Travão de parque. Vamos lá, então meter aqui os cordões. Ora, então vamos a considerações finais. Vamos começar aí com os contras, não é? Esqueço-me sempre, travão de parque. Os contras desta moto. Epá, começamos por aquilo que eu já tenho referido. Isto devia dar para mudar os mapas de potência em andamento. Epá, continuo-me a bater com esta. Não é nada de grave, percebem? Não é assim uma cena. Epá, não faz assim muita diferença. Eu não vou andar a mudar modos de potência assim a torto e a direito. É um facto. Quando forem a ver, andam sempre no mesmo modo de potência. É mais aquela, pá, entre aspas, mariquice, se assim se pode chamar. Outro contra, e ainda não tinha falado neste aspecto, é este vidro não poder ser regulável através da botoeira. Também não é grave, eu vejo pela minha Tracer, tenho o vidro numa posição, nem lhe mexo. A minha até é daqueles muito fáceis, não é elétrico, mas tem uma coisinha, sobes e desces. Companheiros, não uso, mas normalmente assim numa máquina com características de scooter usa-se mais, sobretudo em cidade, levar mais baixo, e em autoestrada ou estradas nacionais levar um bocadinho mais alto. Ele dá para regular, mas tem que desapertar ali uma peça e tem que subir a parafusar, portanto ele dá para vir um bocadinho mais para cima. Sendo que eu tenho uma informação, mas não é uma informação a 100% não digo que seja fiável, é 100% de certeza que eu acho que isto há forma, porque ali é aquela parte onde encaixa o vidro é igual à AK550 e a AK550, aliás, se forem ver, está aqui um espaço para um botão, ok? Portanto, a AK550 tem o vidro que dá para ajustar eletronicamente, não é? Ou eletricamente, assim é que é. Portanto, provavelmente isto dará para meter será um extra, não é? Teres um vidro que seja regulável, um vidro ou um para-brisas, como eu gosto de chamar isto, para-brisas. Agora habituei-me ao para-brisas, chamo sempre para-brisas.
Mais contras, o espaço. Portanto, isto deveria ter aqui algum espaço para guardar os objetos. Debaixo do banco o espaço poderia ser maior, porque convenhamos que não dá para um capacete integral. É para se der para um integral, será um integral de criança, penso eu. Mas dá perfeitamente para levarem um fato de chuva, que eu basicamente é o que me interessa guardar numa situação destas. Mas pronto, com um espaço maior ficávamos muito mais bem servidos, não é? Mais contras, não vejo assim mais nada que me salta à vista. Uma coisa que há que referir é que vocês podem ajustar aqui a posição do display. Imagina, está muito sol, podem ajustar a posição ou à vossa altura ou consoante a altura do sol. Portanto, tudo impecável. Uma moto que me vai, de certeza, quando a entregar, vai-me deixar saudades, mas muitas saudades. Se a teria lá em casa, com certeza. Esta é mais uma daquelas, pode ir lá para a garagem que eu vou usufruir bastante dela. Companheiros, não me resisto aqui uma despedida por estas estradas aqui da Peninha, que é dos meus circuitos prediletos, porque é só para vocês verem como é que isto curva. Olha para isto, meu, olha para isto. Não há despedida como esta. Isto é a verdadeira prova daquilo que eu já vos tenho dito ao longo deste vídeo. Dispam-se de preconceitos, porque isto é a sensação da moto, está toda aqui. Não vale a pena, não vale a pena a gente andar tipo velhos do Restelo. 56 anos tenho eu e não me fico por aí, meu. Há que abrir a cabeça, abrir horizontes e perceber que a tecnologia que está metida nesta moto é uma tecnologia, já nem direi do futuro, é o presente. Está aqui, está estudado, funciona, é brutal. Eu não posso acabar este vídeo sem vos referir uma coisa que é da máxima importância. Deixem-me só abrir aqui um bocadinho a viseira, e que faz toda a diferença. Vocês só têm carta de carro, imagina. Portanto, à partida só poderiam andar numa moto até 125 cm3. Companheiros, isto é uma 550, mas podem perfeitamente conduzir esta moto porque está numa categoria que é de triciclo. Portanto, se só tens carta de carro, não tens paciência para ir tirar a carta de moto, mas queres andar numa 550, ora, aqui tens a tua motinha, o teu triciclo. Portanto, se calhar esta é uma boa forma de ingressares no mundo das duas rodas, só que tens três. Ok? Portanto, sendo assim, aproveito para me despedir. Aquela parte mais importante do vídeo, não é? Porque ainda por cima estamos em 2024 e é uma boa oportunidade. A passagem do ano é sempre um motivo para a gente planear qualquer coisa de bom na nossa vida. E o melhor que podes planear na tua vida é ser feliz. Faz o favor de ser feliz, porque isto é do caracho. E não vou resistir a despedir-me sem dar mais uma gazada nisto, porque isto é de facto delicioso. Deixa-me só passar estes e siga para bingo! Deixa lá ver que esta curva é apertada, mas isto é uma motinha brutal. Depois de te habituares, companheiro, não queres outra coisa. Eu só me vai chatear a devolver isto. Ora, mesmo para a despedida, deixa passar aqui a bike e siga para bingo! Grande abraço, companheiro, bom ano 2024, abração!